Rosana, Maria Fernanda, só para testar se o áudio está ok. Tá ok, sim. Obrigada. Fazer um teste de áudio também. Tá ok. O áudio está ok. Vou Doutora, aproveitar e vou testar o meu áudio também. o áudio está ok. Obrigada. Às 2 em ponto eu vou soltar a vinheta, tá? Quando eu terminar de compartilhar a tela, a senhora pode começar a palestra. Perfeito. Meu áudio tá ok também? Ok, Rosana. Certo. Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigada por terem se conectado ao nosso Table Topic sobre os aspectos práticos e estratégicos de disputas de nome de domínio. Os Table Topics já viraram um clássico nos congressos da BPI. Esse é o terceiro ano que nós, do Fialho Salles Advogados, temos oportunidade de conversar sobre temas relevantes relacionados à propriedade intelectual nesse ambiente um pouquinho mais informal. Esse ano a nossa ideia foi escolher um tema com perspectivas pragmáticas envolvendo disputas de propriedade intelectual. E falando em pragmático, é difícil pensar em um método mais prático e eficiente do que a resolução de disputas de nome de domínio. Além da importância óbvia dessas disputas, em termos de evitar confusão no mundo virtual, é cada vez mais clara sua relevância também como uma ferramenta estratégica na defesa das marcas. Com isso em mente, hoje a gente vai ter a oportunidade de ouvir algumas considerações práticas, tanto das câmaras credenciadas para julgar disputas de nome de domínio, sobre a perspectiva do SACI especificamente, por exemplo, o Centro de Resolução de Disputas da Internet da OMP, e a Rosana Bezerra vai falar um pouquinho para a gente sobre isso, e a Câmara de Solução de Disputas de Nome de Domínio da BPI, e a Fernanda Besser vai nos contar um pouquinho. Besser, desculpa. Também ouviremos o ponto de vista de profissionais que atuam na área, no caso hoje o Lucas Spadano, sócio do Fialho Salles,
vai nos contar um pouquinho sobre como a gente consegue utilizar essa ferramenta de uma forma estratégica em disputas de marcas. Bom, essa introdução bem breve é para a gente conseguir utilizar o máximo de tempo possível para escutar de todo mundo que está aqui com a gente hoje. E nós vamos começar escutando um pouquinho sobre a resolução de disputas na OMP. E para isso a gente está com a Rosana de Lima Bezerra. Ela é Legal Case Manager da Seção de Resolução de Disputas na Internet da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a OMP, na área de disputas de nome de domínio e marca. A Rosana é advogada, graduada pela Universidade Federal da Paraíba, tecnóloga em redes de computadores pelo Centro Federal de Educação Tecnológica da Paraíba, mestre em Direitos de Comércio Internacional e Finanças pela Universidade de Delft, na Espanha, e de Estrasburgo, na França. Rosana tirou esse tempinho para a gente, está falando diretamente de Genebra. Muito obrigada por ter aceitado o convite para contar um pouquinho para a gente. E, por favor, fique à vontade para a gente conversar um pouco agora. Obrigada, Luísa. Boa tarde para todo mundo que está assistindo aqui. Vamos tentar falar um pouquinho sobre os aspectos práticos da resolução de disputas em nome de domínio. E eu vou trazer um pouco falando mais sobre o DRP, que é a disputa uniforme de resolução de nome de domínio, mas vamos dar uma visão geral. Então, para começar, eu preciso falar da OMP. Vocês estão vendo meus slides, né? Certo? Não. Eu preciso falar da OMP, que é onde eu trabalho, que é a Organização Mundial de Propriedade Intelectual. Ela é uma agência especializada da ONU para promover a proteção da propriedade intelectual no mundo, e ela assegura a cooperação administrativa entre as uniões de propriedade intelectual estabelecidas pelos tratados administrados pela OMP. Diferentemente de outras agências da ONU, ela tem uma parte mais privada porque ela oferece serviços de PI para indivíduos e empresas. Dentro da OMP existe um centro de arbitragem e mediação que tem como sede, tem escritórios em Genebra e em Singapura, e ele oferece, na verdade, um serviço de resolução de disputas comerciais entre indivíduos e entidades privadas, na área de PI e tecnologia, sobretudo, e são procedimentos, sobretudo, de arbitragem e mediação decididos por especialistas com experiência na área. Tem usuários nesse sistema do mundo todo, mas também oferecemos serviços no caso de resolução de disputas de nome de domínio e somos líderes global nesse setor. Então, a primeira questão que a gente tem que pensar, ok, eu tenho uma disputa de nome de domínio, o que eu faço? A primeira coisa a se pensar é você analisar qual o nome de domínio que você tem e qual é a política que se aplica. Então, você pega um nome de domínio, por exemplo, eu trouxe aqui o IPO.int. Você vai analisar a primeira parte, em que a gente vê, no caso, é o nome de domínio de segundo nível, que seria o IPO, e o .int seria a terminação. E esse é o nome de domínio genérico, que a gente chama de topo. Se essa parte final, essa terminação, ela for genérica, quer dizer que se ela for um .com, .net, .amazon, .museum, vai ser aplicada a política UDRP, que é a política geral. Se ela tiver uma terminação que for, na verdade, uma terminação ligada a um nome de país, vai ter uma política específica, que pode ser a UDRP ou não, ou pode ser uma política diferente. A OMP, ela, como uma organização internacional, ela tem um mandato também de oferecer assistência técnica aos países que são membros da OMP. Então, em vários países, na verdade, a OMP ofereceu ajuda para criar e para adotar políticas de resoluções de nome de domínio, inclusive no Brasil. Alguns desses países seguiram a UDRP sem nenhuma modificação e alguns outros modificaram, aplicaram versões modificadas de uma política de resolução de conflito. Atualmente, a OMP oferece serviços para mais de 80 CCTLDs, que são justamente essas terminações de nomes de países. Então, assim, se você vir que a terminação é, na verdade, um nome de país, no próprio site da OMP você consegue ver, clicar em cada um e ver qual é a política aplicada, e também ver as diferenças dessa política para a política UDRP, que é a política geral. No caso aqui, eu trouxe o do .br, a gente vê que é um regulamento próprio, como o CSADMIN, que a Fernanda vai falar daqui a pouco, e a gente traz também aí quais diferenças para a política UDRP, bem como tabelas de custas, qual é o modelo de reclamação a ser apresentado, o modelo de defesa, tudo isso você encontra no site da OMP. Falando só um pouco mais sobre o SACI-Admin, é que a OMP também ajudou nesse processo de criação da política SACI, do SACI,
E ela foi uma das primeiras instituições credenciadas a oferecer serviços. A primeira decisão foi em abril de 2011, então a gente já tem 11 anos de sistema, e de lá para cá foram 171 decisões na OMP, envolvendo mais de 255 nomes de domínio. Essas decisões contribuíram para estabelecer os primeiros precedentes do sistema e fortaleceram para que o sistema fosse desenvolvido e fortalecido nos anos posteriores. Mas agora a gente deixa o SACI de lado e vamos para a UDRP. Então, a UDRP é a Política para a Resolução de Conflitos de Nome de Domínio. Ela foi criada em 1999 pela ICANN, que é uma associação internacional, e ela é aplicada em todos os contratos de registro de nome de domínio que tem o nome de domínio genérico, no caso a terminação genérica. Então, se for um .com, se for um .net, vai ser aplicada ao DRP diretamente a partir do momento que a pessoa registra esse nome de domínio. Alguns CTLDs, por exemplo, o .com, o .co, que é Colômbia, .me, Montenegro, .po, Panamá, eles também vão aplicar ao DRP sem nenhuma mudança. Essa política é aplicada nos casos claros de abuso de marca registrada e a decisão é por um especialista independente, mantendo a opção judicial no final do procedimento. O procedimento dura cerca de 2 a 3 meses e na OMP ele custa cerca de $1.500 para a decisão por um único especialista. Somente para dizer como é o procedimento, então a reclamante envia a reclamação para a OMP, no caso a gente envia depois uma solicitação à unidade de registro para que esse domínio seja bloqueado e não mude de titular durante o procedimento. E também a unidade de registro vai informar se o nome do titular é exatamente o nome do reclamado que está na reclamação. Depois disso, a gente vai fazer uma revisão de compliance na reclamação, ver se tem alguma coisa a ser sanada, como, por exemplo, o nome do reclamado é diferente do nome do titular do nome de domínio. E a partir depois que tudo estiver sanado, a gente vai notificar ao reclamado. Ele tem 20 dias para responder, no caso, são 20 dias corridos, não são 20 dias úteis. E o painel o especialista, no caso, vai ser nomeado depois disso. A decisão, uma vez, vai ser implementada diretamente pela unidade de registro, então não tem nada diferente a ser feito, a menos que dentro de 10 dias úteis, a unidade de registro receba a informação de que foi dada a entrada, foi protocolada uma ação judicial na jurisdição competente. Então, primeiro pensar qual é a norma aplicável no caso da UDRP. Não somente a política UDRP, mas também existe um regulamento para a UDRP, que também que foi feito pela ICANN também em 2013, e o regulamento suplementar da OMP, ou no caso da organização que seja credenciada para atuar na política UDRP. No site da OMP você também encontra um modelo de reclamação em Word, então aí você baixa um modelo e que oferece o guia, na verdade, como você fazer a reclamação. Mas é importante pensar, tá, eu tenho uma reclamação e agora? Eu apresento em que idioma? Em inglês? Vai ser sempre em inglês? Não necessariamente, assim, o idioma do procedimento, ele vai seguir o idioma do contrato de registro do nome de domínio. Então, quando você vê qual é o nome de domínio que vai ser objeto da disputa, você tem que ir na internet, olhar um RUIS, ele vai dizer qual é a unidade de registro, no caso, qual é o registrar desse nome de domínio. Com o nome do registrar, você entra no site deles e você consegue ver uma cópia do contrato de registro do nome de domínio. Acontece que algumas unidades de registro, eles têm contratos em vários idiomas, como, por exemplo, o Google ou o Wix ou alguns outros, eles oferecem diversos idiomas. Então, é difícil você saber exatamente qual idioma você tem que apresentar a reclamação. Então, nesses casos, eu diria, apresenta em inglês. Se o idioma for diferente, ou até em português, por exemplo, se você achar que o site é gerido por alguém do Brasil, você pode apresentar em português também. E se a gente notar, se a unidade de registro disser que é outro idioma, na verdade, a reclamante tem duas opções, ou traduzir a reclamação, ou apresentar razões que justifiquem o procedimento naquele idioma diferente. A decisão final sobre o idioma cabe ao especialista, que pode, inclusive,
requisitar que alguns documentos, alguns dos anexos, sejam traduzidos para o idioma que ele decidir. Eu posso apresentar uma reclamação com mais de um nome de domínio? Sim, se eles estiverem sobre a mesma política. Quer dizer que eu não posso apresentar uma reclamação com 2 nomes de domínio, um .com e outro .com.br, porque são 2 políticas diferentes. E se forem 2 nomes de domínio e eu não sei quem é o reclamado, ou eu sei quem é o reclamado, mas não sei se posso juntar. Posso juntar? Depende. Se você, por exemplo, você só tem um nome de um serviço de privacidade quando você faz um RWIS, ou se você não tem nenhum nome e você quer apresentar junto, você pode apresentar junto a demanda. Uma vez que a gente tem a confirmação do nome do titular pela unidade de registro, a gente vai informar, então vocês podem separar a demanda, ou você pode apresentar argumentos que justifiquem a consolidação do procedimento. Por exemplo, os 2 ou 3 nomes de domínio foram registrados no mesmo dia. O uso é igual, eles redirecionam para o mesmo site, o layout do site é parecido. Então, essa decisão sobre a consolidação vai ser feita pelo especialista, que, no caso, se ele negar que, digamos, sejam 3 nomes de domínio, 2 nomes têm a ver, possivelmente, eles são... o dono, o titular é a mesma pessoa e o outro, ele não está tão certo que é. Se esse terceiro for negado, você pode entrar com um novo procedimento para ser... julgado sobre esse terceiro. Então, não impede que você entre com vários, e no caso, se for, na pior das hipóteses, se for julgado em precedente, a consolidação, você ainda pode entrar com um novo procedimento. Coisa mais importante do DRP é que a gente tem 3 elementos que têm que ser cumpridos para que a reclamação seja considerada procedente. Então, o primeiro elemento é o direito da reclamante a uma marca idêntica ou confusamente semelhante ao nome de domínio. Uma marca registrada ou não registrada, aí não importa. Se ela não for registrada, você tem que apresentar provas de que ela é usada como marca. Por exemplo, se é um nome comercial. Você tem que apresentar provas, não sei, publicidade, cartões de visita, um outro site, por exemplo, apresentar realmente provas que isso foi usado como marca. O segundo elemento é a ausência de direitos ou interesses legítimos do titular. E o terceiro elemento é o registro e uso de má-fé do nome de domínio. É diferente do SACI admin, que somente ele não necessita os 2, ele só necessita que você tenha o registro ou o uso de má-fé. O DRP tem que ser os 2, o registro também foi feito de má-fé. Sobre o primeiro elemento, é importante dizer que, assim, a marca tem que ser reconhecível dentro do nome de domínio. Então, não importa se tem termos a mais, se os termos estão fora de ordem, mas, assim, se você bater o olho, reconheceu a marca, a reclamante tem direito à marca, certo? O primeiro elemento foi satisfeito. Então, esse é o teste que você tem que fazer. Você reconhece? Ok. Não vai ser analisado aí, em princípio, o conteúdo do site. Mas, por exemplo, se é somente uma parte da marca que é reproduzida, o especialista, nesse caso, ele vai ter que analisar também o conteúdo do site para ver se tem razão. Mas, em princípio, bater o olho, a marca você reconhece a marca, o primeiro elemento está cumprido. No segundo elemento, a política fala que a reclamante tem que apresentar que o titular não tem direitos e interesses legítimos sobre o nome de domínio. Por exemplo, quando o titular não está fazendo uma oferta bona fide de bens e serviços, o titular não é conhecido pelo nome de domínio e ele não está fazendo uma utilização não comercial ou justa sem a intenção de ganho comercial. E aqui, por exemplo, a gente tem, foi um caso que foi em 2021, ano passado, que era um site de uma pessoa se passando pela Pfizer, oferecendo vendas de vacina a público antes mesmo das pessoas serem vacinadas pelos governos. Então, você vê claramente que não houve autorização da reclamante, não houve... o titular não tem interesse legítimo para fazer o que ele está fazendo. Então, esse segundo elemento também já é cumprido. No terceiro elemento, a política traz uma lista não exaustiva. E aí cabe realmente ao especialista analisar e ver se o registro e o uso do nome de domínio está sendo de má-fé. A política traz que alguns elementos, no caso, se o titular registrou o nome de domínio para vender ao proprietário ou a um concorrente por um valor excessivo, se registrou para impedir que o proprietário use a marca, aquele nome de domínio,
se registrou para perturbar o negócio do concorrente e se ele está usando para efeito de ganho comercial, criando uma confusão, uma probabilidade de confusão com a marca da reclamante. Aqui a gente tem outro caso, também esse caso foi de 2018. Esse é o site usado pelo titular do reclamado, o titular do nome de domínio, e esse é o site da reclamada, ou da reclamante, desculpa. Então, você vê que são sites muito parecidos, na verdade, o titular está se passando pela reclamante com o objetivo de ganho comercial, possivelmente com o objetivo de vender coisas que nem existem, fraudulentas, e ganhar com isso. Então, aí a gente caracteriza o registro e o uso de má-fé. Então, nesse terceiro elemento, vai se analisar, tem vários exemplos do que poderia ser o registro e uso de má-fé. Por exemplo, se imita, se ele está vendendo produtos falsificados, se a página está redirecionando ao site da reclamante ou de uma concorrente, ou mesmo se o site está inativo e se o titular, por exemplo, usou aquele nome de domínio para enviar e-mails fraudulentos se passando pela reclamante. Então, toda vez que há um abuso da marca, injustamente da marca da reclamante, há má-fé pelo reclamado. Na hora de fundamentar, é importante a gente ver que existe uma síntese de jurisprudência pela OMP, que é utilizada tanto pelas partes como pelos especialistas na hora de decidir. Então, quando você for fazer a reclamação, é interessante consultar esse documento e fundamentar a sua reclamação para justamente dar mais previsibilidade e mais embasamento técnico na sua reclamação. Eu vou só terminar com uma coisa, o pedido, diferentemente de uma ação judicial, o pedido somente pode ser transferência ou cancelamento. Então, a gente não pode pedir danos morais, a gente não pode pedir outra coisa, e se for pedido cancelamento, é importante atentar que o nome de domínio ele pode ser registrado novamente. Então, está aí para a reclamante ver se realmente vale mais a pena pedir transferência e arcar com a manutenção da renovação desse nome de domínio do que arcar com um novo procedimento no futuro. Infelizmente não vai dar tempo, mas eu só queria dizer assim, que a gente vê como o número de casos tem crescido nos últimos anos, assim, sobretudo depois da pandemia de Covid. Então, já tem o DRP já tem 22 anos de uso, assim, que está sendo implementado, está sendo utilizada bastante, e a gente vê que só tende a se fortalecer mais ainda o sistema, e é um sistema que funciona muito bem, que é aplicado, e que só fortalece mais nos últimos anos, inclusive com a própria jurisprudência que a gente já tem se feito e consolidado nos últimos anos. Então, obrigada. Eu corri um pouquinho no final, mas espero que eu tenha cumprido o tempo, mais ou menos. Rosana, muito obrigada. Cumpriu, sim, impecavelmente. E a gente com certeza vai voltar mais no final para falar sobre alguns desses pontos, porque tem bastante informação interessante e acho que tem bastante coisa para a gente discutir. Agradeço novamente a sua participação. Obrigada. Qualquer coisa você pode entrar em contato. Eu vou deixar aqui. Obrigada, Rosana. A gente seguindo agora, a gente vai escutar uma perspectiva, a Rosana já mencionou em alguns pontos a política do Saci e algumas questões brasileiras do .com.br, e aí para a gente já entrar nisso, a Fernanda Bezer está aqui com a gente, diretora adjunta da Câmara de Solução de Disputas de Nome de Domínio da BPI, gerente de propriedade intelectual na Netflix, ela é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, especialista em propriedade intelectual pela PUC-Rio, ex-fellow e ex-consultora jurídica da OMP, assistente e palestrante do workshop em nome de domínio do Centro de Soluções de Disputas de Nome de Domínio da OMP, e já está prometendo aqui para breve um curso sobre nomes de domínio também pela BPI. Então, hoje a gente está dando esse gostinho, mas todo mundo também já pode ficar ligado para ver esses outros cursos. Fernanda, muito obrigada e, por favor, fique à vontade. Obrigada, Luísa. Primeiro, agradecer novamente pelo convite de estar aqui com vocês. Eu hoje não vou falar de Netflix, não vou dar spoiler de nenhuma série, estou com meu chapéuzinho da BPI, a gente vai falar só sobre o nome de domínio. Eu trouxe uma apresentação aqui também para vocês.
A gente vai falar hoje de forma muito breve, a gente estava falando aqui, comentando um pouco antes da gente começar a transmissão, que a gente pode ficar 3 dias falando, né? Os workshops da OMP duram 2 dias, então hoje vai ser super breve, mas também depois a gente pode continuar esse papo. A gente tenta fazer os cursos básicos e avançados sobre nomes de domínio da BPI a cada 2 anos, então em breve a gente deve ter novidades por aí também. Bom, primeiro apresentar o nosso centro. A Câmara de Nomes de Domínio faz parte do Centro de Solução de Disputas da BPI. A gente conta também com uma Câmara de Arbitragem e uma Câmara de Mediação. Dentro da nossa estrutura, hoje nosso diretor é o Wilson Pinheiro Jabur, eu estou como diretora adjunta, a gente tem o Vinícius Pavan, que é o nosso secretário executivo, a quem eu também agradeço, que me ajudou bastante com os dados dessa apresentação, e o Fábio Kupperman, que hoje é nosso assistente. A Câmara de Nomes de Domínio da BPI já está há mais de 10 anos em atividade, a gente está comemorando aí 10 anos, nós temos mais de 390 casos recebidos. Hoje contamos com mais de 70 especialistas cadastrados, que passam por um processo de treinamento e a gente está sempre retreinando. Contamos com um procedimento totalmente eletrônico, então nada de papel por aqui. E, como a gente já mencionou antes, é um procedimento bastante rápido, em média duram 62 dias os procedimentos, e com custos baixos. E hoje os custos, os honorários da Câmara são os mais baixos dentre os centros que oferecem as soluções para ponto .br. Então, é bastante vantajoso para os titulares. A Câmara hoje, ela administra apenas disputas de nomes de domínio sob o ponto .br, então não adianta mandar .com para a gente vai pedir para bater na porta da Rosana, e os nomes de domínio .br que estejam sujeitos ao SACE-ADM, ou seja, aqueles que foram registrados a partir de 1º de outubro de 2010. Os anteriores não estão sujeitos ao SACE, ainda que tenham sido renovados posteriormente. Então, também precisam se atentar à data do registro do domínio antes de apresentar a reclamação. Aqui uma novidade, o SACE está passando por uma modificação, o novo regulamento do SACE-ADM ele foi publicado no site do registro.br, do NIC-BR, em 1º de agosto agora, e ele vai entrar em vigor em 1º de outubro. Então, a gente tem um períodozinho para nos adaptarmos a essas mudanças. Eu peço que vocês tenham bastante atenção quando começarem a apresentar reclamações após 1º de outubro, porque tivemos algumas mudanças de numeração de artigos, então tem uma renumeração. O antigo artigo 3º, que é o que traz os requisitos que o reclamante precisa preencher, virou o 7º. E aí tem mais alguns que foram renumerados, não vou falar de todos para a gente não se estender, mas tenham bastante atenção a partir de outubro. Essas mudanças visam modernizar um pouco o regulamento e, sobretudo, adequá-lo à LGPD. Então, vocês vão perceber que vão ter várias mudanças relativas à proteção de dados. Então, por exemplo, agora os artigos 6º e 12º, quando as partes forem representadas por advogados, por representantes legais, também passa a exigir nome e CPF, e quando a parte for uma pessoa jurídica, tem que ter nome e CPF do seu representante legal e tem que estar comprovado, né, que de fato é representante legal através de contrato social, uma procuração, enfim, algum documento hábil que demonstre esse poder para representar essa pessoa jurídica. No artigo 18º, o regulamento agora explicita uma possibilidade do especialista solicitar uma lista de nomes de domínio que pertença ao titular. Teve uma mudança recente no RUIS, dentro do registro.br, e hoje nós não conseguimos mais fazer a pesquisa pelo CPF, né, do titular para puxar a lista de domínios registrados. Isso era uma possibilidade antigamente, hoje a gente não consegue mais. E aí isso pode, em certa medida, dificultar o reclamante no momento de fazer a sua reclamação e pode também dificultar o especialista na hora de fundamentar essa decisão. Então, o registro.br, o NIC.br trouxe essa possibilidade explícita do especialista solicitar a Câmara, solicitar o Centro de Solução de Disputa que
oficia o registro.br para pedir essa lista. A partir dessa lista, o especialista consegue analisar se existe um padrão de registro ali que já denota uma má-fé por parte do titular do domínio. Então, é interessante também para os reclamantes, ao fazerem a sua reclamação, se suspeitarem que pode ter outros domínios em nome desse titular, desse reclamado, colocarem, pedirem ao especialista, peça ao especialista que, ao fazer a sua decisão, notifique o centro, etc. Então, é interessante vocês também já usarem esse recurso. E o último, agora a gente tem a pseudonimização de decisões publicadas. O registro.br está fazendo um trabalho de fazer com as antigas, então agora a gente está durante esse processo, eles tudo agora vão ser iniciais, não vão ter mais os nomes de pessoas físicas, e daqui para frente também a gente não vai mais publicar com nome de pessoa física. E isso também com o objetivo de proteger os dados, né, de pessoas físicas que são reclamantes ou reclamados. A política o regulamento do SASS-ADM, como a Rosana mencionou, ele foi inspirado na UDRP, então vocês vão ver que tem várias coisas muito semelhantes, e algumas coisas que são mais extensas. Então, por exemplo, o primeiro elemento, né, o reclamante precisa comprovar que o nome de domínio em disputa ele é idêntico ou similar o suficiente para causar confusão com um dos direitos elencados. E na UDRP, o reclamante só pode fundamentar a sua reclamação em marcas, né, marcas registradas ou demonstrar um common law rights, né, um direito de marca não registrada dentro do bojo da UDRP. Já o SASS traz um elenco de direitos bastante mais amplo. Então, além da marca já registrada, pode ser uma marca depositada antes do registro do nome de domínio, marcas notoriamente conhecidas, de acordo com a LPI, trazendo, né, a documentação que apoie, que dê embasamento para essa alegação de notoriedade, ou ainda diversos outros direitos. A gente tem título de estabelecimento, nome empresarial, nome civil, nome de família, nome artístico, enfim. Então, uma pessoa famosa, se não tem uma marca registrada e se não consegue demonstrar um direito marcário, não consegue fazer uma reclamação na OMP, mas poderia fazer sob o .br, se for um caso de um domínio brasileiro. Então, é uma diferença interessante que a gente tem aqui. A outra diferença é que, enquanto na UDRP a gente tem que comprovar os 3 elementos que a Rosana mencionou, aqui no SASS a gente só precisa comprovar 2. O primeiro, que eu acabei de falar, né, a semelhança com esses direitos elencados, e o terceiro, que é a questão da má-fé. E dentro do SASS, esse é um requisito alternativo. Então, enquanto na UDRP você precisa comprovar concomitantemente o registro e o uso em má-fé, dentro do SASS é o registro ou o uso. Os exemplos de má-fé também, eles são um rol exemplificativo que está no SASS. Alguns dos exemplos mais clássicos são o objetivo de revenda, com o objetivo de lucro, né, com o objetivo de obter uma vantagem. O registro para impedir o reclamante, o titular de uma marca, de usar um domínio correspondente à sua marca. Um objetivo de prejudicar uma atividade comercial de um concorrente, por exemplo, ou o uso para atrair o usuário da internet para esse site sob esse nome de domínio, para criar uma situação de confusão. Então, uma possível fraude, um phishing, venda de produto pirata, enfim, né, qualquer tipo de tentativa de atrair para uma confusão. Aqui eu trouxe um quadro comparativo para vocês entre o SASS e o DRP. Então, como eu já mencionei, o SASS ele serve apenas para domínios.br, a UDRP para todos os domínios genéricos, todos os domínios de topo, e alguns CCTLDs, como, por exemplo, o .co da Colômbia, o .tv de Tuvalu, e dentre outros. Então, e aí também existindo a possibilidade de você juntar domínios, ter vários domínios na mesma reclamação, se todos estiverem sob o DRP. Então, mesmo sendo CCTLD, se for .co com .com, você poderia.
Aqui, dentro do SASE, é possível ter mais de um nome de domínio, mas todos têm que estar dentro do .br, tá? Em relação aos direitos, a gente já mencionou, né? No SASE ADM, a gente tem um rol de direitos que permitem a apresentação da reclamação bem mais amplo. Na UDRP, apenas marcas. SASE, registro ou uso de má-fé. O DRP, os dois concomitantes. É um requisito cumulativo. O procedimento do SASE ADM é um procedimento bastante enxuto. Ele todo deve durar mais ou menos 60 dias. A gente faz primeiro, o reclamante tem que fazer a ativação da disputa, um cadastro preliminar, pagar as custas. A secretaria da BPI recebe essa reclamação, faz um exame formal. Estando tudo ok, a secretaria vai intimar o reclamado para apresentar uma resposta. Se tiver alguma questão, algum problema processual, procedimental, formal, a secretaria vai notificar o reclamante para que emende ou corrija qualquer tipo de problema. Uma vez que o reclamado ele é intimado, ele tem 15 dias para apresentar a resposta. Se o reclamado não apresenta essa resposta, o NIC.br procede ao congelamento do domínio. Então, o reclamado vai receber um novo e-mail, dessa vez do NIC.br, falando congelamos seu domínio. E muitas vezes a gente recebe uma resposta extemporânea exatamente nesse momento que ele é congelado, porque aí o reclamado se liga, né, que peraí, tem alguma coisa acontecendo. Então, é comum a gente ver respostas extemporâneas e fica a critério do especialista se ele decide acolher ou não, levar em consideração ou não essa resposta extemporânea. Mas, bom, passado esse prazo, o centro passa a nomeação do especialista e o especialista, então, procede à decisão. Uma vez essa decisão publicada, dentro do SASE ADM existe a possibilidade expressa de uma solicitação de esclarecimentos, como se fossem os embargos de declaração, entre muitas aspas, mas um pedido de esclarecimento ao especialista, ou, se não houver, após 15 dias úteis, o NIC.br vai proceder à implementação da decisão, seja transferência ou cancelamento. Se dentro desses 15 dias úteis as partes entrarem com uma ação judicial contra essa decisão, né, questionando essa decisão, então esse procedimento é suspenso, a decisão não é implementada, fica aguardando a decisão judicial, ok? A gente reformulou nosso site agora, a gente está com um site novo, com várias ferramentas super úteis para vocês. Eu convido vocês a acessarem, olharem, fuxicarem bastante, porque a gente tem bastante coisa útil. Além dos nossos modelos de reclamação e de resposta, a gente tem o FAQ, né, nossas perguntas mais frequentes, que ajudam bastante. A gente agora está com uma página com decisões que agora tem um mecanismo de busca, então é muito mais fácil vocês procurarem decisões, procurarem a jurisprudência para fundamentar. Você consegue procurar a decisão até por especialista, por data, por palavra-chave. Então está bastante útil, está ótimo para usar. E aí tem, né, coisas básicas como a nossa tabela de custos, etc. E aí algumas dicas práticas para quem está começando ou para quem já está há bastante tempo fazendo reclamação. A primeira de todas é revisar as normas aplicáveis, principalmente agora que a gente está tendo essa mudança. Então, sempre dê uma olhada e compile, já organize toda a documentação necessária. Então, se a parte estiver sendo assistida por advogados, traga a procuração. No caso de pessoas jurídicas, agora você tem que trazer a documentação também do representante legal dessa pessoa jurídica, trazer os documentos comprobatórios dos direitos. No caso das marcas, trazer o certificado do registro. Não, às vezes trazem só aquele print daquele listado do INPI, que não tem a data de registro direito, não tem se tem apostila ou não. Então, traga o certificado de registro, que isso vai dar mais elementos para o especialista. Cópia de pedido de um registro, ruíz de um nome de domínio anterior, enfim. Façam um trabalho de casa, ajudem o seu especialista na hora de fazer a decisão. Também traga todos os documentos que comprovem a má-fé, troca de e-mails oferecendo o nome de domínio à venda, o print screen do site já tragam também, e façam a pesquisa no Internet Archive,
Na apresentação da Rosana, ela usou vários exemplos que eram print screen do Internet Archive, que é uma ferramenta ótima, que permite você voltar no tempo e ver como é que era o layout do site. Isso é super útil para embasar uma reclamação. No caso de litisconsórcio ativo ou passivo, tragam justificativas. A gente recebe alguns casos aqui no centro que o licenciado está entrando com a reclamação, mas o licenciante não é parte e não está comprovado se o licenciado tem o direito de apresentar essa reclamação ou não. Então, tenham cuidado com isso, né? Apresentem documentos que comprovem qual é a relação dessas partes, por que eu tenho 3 reclamantes aqui, por que eu tenho 2 reclamados. Então, já tragam essa documentação dentro da reclamação. Outra coisa importante para falar, é possível que as partes peçam a suspensão do procedimento para negociarem um acordo. E se houver uma desistência do procedimento pelo reclamante ou um acordo antes da nomeação do especialista, o centro vai reembolsar os honorários desse especialista. Isso é uma coisa que a OMP também faz nos procedimentos do DRP, ou pelo menos fazia, a Rosana me corrige se mudou alguma coisa, mas que é super interessante para os reclamantes, porque você pode acabar gerando uma economia e você ainda faz muito mais rápido a transferência nesse caso. E aí eu trouxe para vocês um pouco de estatísticas, né? A gente hoje está com 391 casos, alguns já estamos contando com os ativos hoje, que é uma parcela pequena. A maior parte desses casos foi para decisão de mérito, mas a gente tem aí uns 10% de casos que já se valeram de um acordo antes de uma decisão. E das nossas decisões, a grande maioria é pela transferência. A gente tem uns 5% só de cancelamento e um 10% de manutenção. E, às vezes, muitas pessoas, quando veem esse gráfico, falam, poxa, então, quer dizer que o procedimento favorece o reclamante sempre. Não é isso. O que acontece é que o procedimento ele é feito para ser o que a gente chama de clear-cut case. São aqueles casos que estão dentro da política que o reclamante já sabe que vai ganhar. Ele já sabe que ele preenche os 3 requisitos. Então, é óbvio que acaba tendo um número maior de transferências. A gente, nos últimos anos, tem visto um aumento de casos um pouco mais complexos, disputas contratuais, disputas de ex-sócios, que não deveriam estar sendo usados para o SASSE. E aí, nesses casos, você tem uma disputa maior, pode chegar para uma decisão de uma manutenção. Mas, no geral, são casos simples. Bom, pessoal, era isso. Muito obrigada. Agradeço a todos que estão nos assistindo. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, precisarem de mais informações, por favor, entre em contato com a Secretaria Executiva da BPI. Vinícius está aí para ajudar. E eu também estou à disposição. Obrigada, Fernanda. Vou até aproveitar para dar um oi para o Vinícius, que está assistindo a gente agora, já mandou mensagem. Então, Vinícius, lembramos de você o tempo todo aqui, enquanto a gente vai falando sobre isso. Agora, seguindo, a gente vai escutar um pouquinho do Lucas Spadano. O Lucas é sócio do Fialho Salles Advogados, responsável pelas áreas de propriedade intelectual, tecnologia e inovação e comércio internacional. É mestre em International Business Law pela London School of Economics, LSE, doutor em Direito Internacional, summa cum laude pela USP, tem MBA executivo pela Fundação Dom Cabral. Ele foi recentemente indicado pela Comissão Europeia para a lista de indivíduos elegíveis para presidirem algumas arbitragens relativas a acordos comerciais entre a União Europeia e outros países. E hoje ele vai poder falar um pouquinho para a gente sobre como esse procedimento de disputa entra na vida do advogado, né? E como a gente pode usar isso como estratégia na defesa dos interesses dos clientes, especialmente em relação às marcas. Obrigado, Luísa. Queria cumprimentar também a Rosana e a Fernanda pelas excelentes apresentações, com muitas questões práticas muito úteis para os usuários aí do mecanismo de solução de disputas. Para mim é uma honra ter a oportunidade de participar desse tabletop junto com vocês 3. Eu vou compartilhar a minha tela. Vamos ver se vai funcionar a tela cheia. Para o formato de apresentação, certo? Bom, eu estruturei a apresentação em 4 momentos. Tá no modo apresentação, deveria estar já. Deixa eu fazer o seguinte.
E às vezes, quando não se começa a apresentação antes, algo não funciona muito bem. Eu acho que vai. Agora sim, né? Obrigado. Eu estruturei a apresentação, então, em 3 partes. Primeiro, eu vou comentar sobre a eficiência e eficácia desse mecanismo. Acho que alguns desses dados, tanto a Rosana quanto a Fernanda trouxeram, mas vale trazer algumas informações também até complementares, interessantes. Depois eu vou destacar algumas diferenças também interessantes entre a UDRP e o regulamento do SASSE, que também foram abordados esses temas, mas vou mencionar alguns casos para poder mostrar como que essas diferenças podem ter resultados práticos interessantes para quem for trabalhar nessas disputas ter em mente, e finalizar com algumas outras observações que podem ser úteis também, especialmente para quem estiver considerando esse mecanismo de disputa como parte, né, de uma estratégia para a solução de disputas a respeito de marcas de forma mais abrangente. Começando, então, com a questão da eficácia do mecanismo. Em termos de custos, é importante chamar a atenção para a eficiência dessa ferramenta, né, porque a gente tem, eu peguei as taxas atuais, né, tanto da CASD, NB, que é ligada ao Centro de Solução de Controvérsia de Arbitragem, Mediação, etc., da BPI, e também peguei as taxas do Centro de Arbitragem e Mediação da OMP. E a gente vê, no caso da CAGE, as disputas variam de R$ 3.500 a R$ 7.850, para até 30 nomes de domínio, dependendo aí, a variação é por conta do número de especialistas e do número de nomes de domínio. E no caso da OMP, a variação é de $1.500 a $5.000, para até 10 nomes de domínio, e de novo essa variação pelo número de especialistas. Esses valores, eles são extremamente eficientes, considerando, né, que as disputas nem sempre são muito simples, né, isso exige bastante tempo dos especialistas e também das câmaras, e certamente a gente está falando de valores que são a fração do que normalmente custaria uma disputa judicial. Então, é uma eficiência realmente muito grande em termos de custos para os clientes. Em termos de prazos, aí talvez o dado seja ainda mais impressionante, porque, como bem foi mostrado também pela Rosana e pelo Fernando, a gente ter a resolução de uma disputa como essa dentro de 2 a 3 meses é o que não se encontra. Nem mesmo em procedimentos administrativos, né, do INPI, por exemplo, quando a gente tem disputas administrativas sobre marcas, que tem, inclusive, se acelerado bastante. Agora, e nem se fala no judiciário, em que normalmente a gente vai estar falando de muitos anos, aí até ter a resolução final de uma disputa. Então, tanto em termos de custo quanto em termos de prazos, dá para dizer que essa ferramenta é extremamente eficiente. E a eficácia também fica muito clara em termos do resultado que é pretendido pelo reclamante interessado aí em obter, normalmente, a transferência ou o cancelamento desse nome de domínio. Aqui os dados são muito similares aos que já foram apresentados, a variação, eventualmente, só por conta do período. Fernanda, por exemplo, pegou todo o histórico da KGND e eu peguei os dados a partir de 2013, mas eles são totalmente consistentes com os dados que ela apresentou. O que a gente vê é que, na grande maioria dos casos, há o resultado pretendido pelo reclamante, que é a transferência ou cancelamento. Concordo com a observação da Rosana também, de que a transferência acaba sendo mais interessante, porque o cancelamento pode ocorrer de novo depois do registro daquele domínio, então, e como a manutenção dos domínios é de baixo custo, às vezes é mais interessante. Acho que por isso é que a gente tem, então, poucos casos de cancelamento. E a transferência acaba quase sempre acontecendo. Chamar atenção também para a questão da homologação de acordo, né? Normalmente, isso a gente pode computar, né, claro, como um resultado que tende a ser de interesse também do reclamante. São só cerca de 10 a 11% de casos de manutenção, que seria a decisão favorável ao reclamado. Esses dados, as mesmas proporções se repetem quando a gente olha os resultados de disputas por domínios.br, gerenciadas pelo Centro de Mediação e Arbitragem da ONU. De novo, a gente tem a grande maioria transferência dos registros, a reclamação rejeitada, ou seja, com a manutenção do domínio, só 5% dos casos, e aí a gente tem o arquivamento, que normalmente se dá por acordo, especialmente em se tratando de disputas regidas pelo regulamento SASSE.
E é também muito interessante ver que, quando a gente analisa estatísticas da OMP a respeito de disputas dos domínios.com, e aí eles são regidos pela política uniforme, pela DRP, a gente também tem algo parecido, com só 4%, e são dados como há muitas disputas, né? A gente está vendo alguns milhares de casos só de 2021 a 2022, a gente peguei um período menor para apresentar as estatísticas, mas como a gente vê que só 4% do resultado foi em favor do reclamado, embora no caso da UDRP pode ser que alguns casos tenham sido encerrados não necessariamente por acordo. É mais comum que o encerramento aconteça por acordo, mas podem acontecer também outras hipóteses de encerramento, se o especialista entender que a disputa foge um pouco ao escopo e pode acontecer o encerramento sem a decisão de meio. Mas o ponto é bastante eficaz, né? Se a gente pensar algo em torno de 85%, pelo menos, de eficácia em favor do reclamante, é algo bastante impressionante para qualquer sistema de solução de controvérsias. E aí alguém poderia pensar, bom, e de que adianta fazer a disputa se esse tema for eventualmente para o judiciário depois, já que existe a possibilidade de levar a discussão para o judiciário? Aqui eu pedi os dados para a KGND, o Vinícius Pavan, que é secretário executivo, gentilmente cedeu esses dados aqui para a apresentação, e a gente vê que o percentual de judicialização é muito pequeno. Menos de 5% dos casos são judicializados. E mesmo quando isso acontece, a maioria dos casos acaba no judiciário, acabam mantendo a decisão quanto ao mérito. Então, aqui a gente vê que é muito raro, né, que essas disputas sejam judicializadas, o que é mais razão ainda para acreditar que se trata de um mecanismo de solução de disputas bastante eficaz e que resolve, né, o problema na maior parte das vezes, claro que sempre analisando a presença dos requisitos, né, como acho que a Fernanda bem colocou no final da apresentação dela. Aqui, só para dar um exemplo de manutenção de uma decisão pelo judiciário, esse caso é até um caso da Câmara de Comércio Brasil-Canadá, que é uma das instituições credenciadas, no momento está com a atividade suspensa, mas além da OMP e da KGND, ela também tem esse credenciamento pelo nic.br, e o judiciário foi bem claro aqui e trouxe 2 pontos importantes. O primeiro é ter claro que esse tipo de solução de disputa não é arbitragem, não está sujeito, né, às disposições da Lei 9.307, porque, inclusive, se fosse arbitragem, daí não haveria possibilidade de submissão da questão ao judiciário depois. Então, é bom ter isso bem claro, né, de fato, isso está claro para o judiciário. E a outra questão aqui, esse caso confirma, né, o acerto da decisão administrativa, porque de fato era indevido o registro do nome de domínio, e é de se esperar mesmo que seja parecido, porque o judiciário não vai, né, normalmente validar alguma conduta que tenha caracterizado a má-fé de alguém que registrou o nome de domínio. Essa é a tendência esperada mesmo, que se mantenha o resultado. Aqui, passando então para falar brevemente de algumas diferenças que já foram apontadas também pela Rosane e pela Fernanda, só vou comentar alguns casos. Essa questão do registro de má-fé e do uso de má-fé é um dos que eu acho mais interessantes, porque na UDRP se exige a comprovação das duas coisas, tanto o registro quanto o uso de má-fé. Ao passo que no SAS, no caso dos domínios.com.br ou outros, né, que terminem com .br, você pode comprovar uma coisa ou outra. E isso pode fazer diferença prática importante em alguns casos. Aqui eu selecionei uma disputa de dezembro, que terminou em dezembro de 2021, da OMP, em que estava claríssimo o uso do domínio de má-fé, uma disputa do domínio.com, né, seguros.com, sujeito, portanto, ao DRP. Estava muito claro que havia má-fé, inclusive o especialista apontou que havia claramente infração da marca registrada. Só que não foi provado que havia má-fé no registro do domínio, até porque ele tinha sido feito em 1995 e a marca só veio a surgir, foi depositada, só foi usada pelo reclamante a partir de 2004. E o reclamante acabou não apontando nenhuma evidência que pudesse indicar como que o registro poderia ter se dado de má-fé. Ou seja, a má-fé aconteceu depois, né? Possivelmente o titular viu ali uma oportunidade de passar a se valer de um comportamento ilícito, mas ele não conseguiu provar o registro e, com isso, ele não obteve a transferência do nome de domínio. Um outro caso também de um domínio.com, de juros bem recente, julho de 2022, é um caso em que
o registro do nome de domínio foi feito a pedido do reclamante, em função de uma relação contratual. Então, esse caso também foi apontado, não foi feita a transferência, porque isso foi apontado como ausência de má-fé, na verdade, foi até cumprimento do que tinha sido acordado. Quando a gente contrasta isso com o que acontece em casos assim, quando é aplicável o regulamento SASS, então aqui um exemplo do domínio hellosign.com.br, a gente vê que pode acontecer, sim, a transferência em função do uso de má-fé. E aqui tem até esse precedente interessante. O especialista, inclusive, foi, nesse caso aqui, o Wilson Jabur, né, diretor da CAGNB, embora tenha sido um caso da OMP, ele é um dos especialistas lá da lista da OMP, ele coloca isso, que ainda que houvesse a boa-fé do reclamante, porque ele era, inclusive, havia ali alguma relação contratual, ou ele era uma revendedora oficial, né, daquela marca, depois que essa relação foi encerrada, o uso do nome passou a ser de má-fé, e isso foi suficiente para comprovar, então, esse requisito. Então, para esse tipo de situação, especialmente em que de início havia alguma relação contratual entre as partes, digamos, um franqueado e ex-franqueado, um licenciante e um ex, né, do licenciado, isso às vezes a relação se rompe, e aí você pode ter situações em que o domínio passa a ser utilizado de má-fé. Quando se trata do regulamento SASS, as chances são melhores de que possa haver a transferência. Se for, por outro lado, o domínio sujeito ao DRP, enquanto não houver uma modificação da política, vai haver uma dificuldade maior por conta da falta do elemento da prova do registro de má-fé. Então, essa é uma questão interessante para se observar em casos práticos. Aqui, outra diferença importante, e eu vou acelerar um pouquinho, porque eu vejo que por conta do tempo, mas é a questão do ônus da prova da ausência de legítimo interesse do reclamante. No DRP, esse ônus é do reclamante, ele tem que provar que o reclamado não tem esse interesse legítimo. No caso do SASS, esse requisito ele faz parte da defesa, né? E até pegando o regulamento novo, ele tira o termo ilegítimos interesses ali do ônus da prova que está na defesa, ele passa a tratar só da demonstração pelo reclamado de que ele tem os direitos sobre o nome do domínio em disputa, mas, no fundo, a gente está tratando de uma questão de legitimidade aí. E aí, apesar dessa diferença, é interessante chamar a atenção para o fato de que os especialistas, né, têm ciência de que é difícil se cobrar uma prova negativa, né, de um reclamante, dizer que alguém não tem legítimo interesse. Então, diante disso, a jurisprudência que se construiu, no caso da UDRP, né, lá no âmbito da OMP, no sentido de que basta para o reclamante ter indícios claros, né, de que não há um legítimo interesse. Isso faz o chamado a comprovação prima facie, que aí transfere o ônus da prova para o reclamado fazer a sua defesa, e aí sim ele é que tem que demonstrar que tem os legítimos interesses. Mas há essa diferença e é preciso ter cuidado com o ônus da prova, e principalmente lembrar que é um sistema que, via de regra, tem só uma rodada de manifestação de cada parte. Então, o reclamante, independentemente dele não ter esse ônus, né, de início, no caso do regulamento SASS, é bom ele prestar bastante atenção para poder abordar o que tiver que abordar em relação ao que ele saiba, né, sobre a ausência de legítimos interesses ou algum tipo de direito que o reclamado possa ter. Diante do tempo, eu vou até pular alguns, a questão das marcas e outros direitos já foi apontado também pela Fernanda. Aqui os slides depois vão ficar disponíveis e aí as pessoas podem ver os exemplos de casos. Vou só comentar um ponto também importante que vale só para o DRP, que são as espécies de cláusulas anti-abuso que constam lá, para o que se chama de reverse domain name hijacking, quer dizer, uma espécie abuso do procedimento para alguém tentar tomar um nome de domínio de um reclamado que, na verdade, tem a legitimidade para usar aquele domínio. Quando isso acontece, no caso do regulamento para o DRP, há uma determinação de que o especialista, inclusive, faça menção expressa a isso e conclua que quem fez a reclamação o fez de má-fé. Então, isso configura um abuso de direito e é uma questão relevante também para ter em mente em disputas mais abrangentes. Tem um slide também que trata da situação em que já há disputa judicial em andamento. Eu vou só fazer referência, inclusive, a um artigo do Vinícius Pavan, que está na revista da BPI número 158, que comenta um caso interessante sobre isso,
né, no Brasil, e basta dizer o que não é impeditivo que haja disputa. Se já há uma disputa judicial em andamento, mesmo assim pode haver disputa do nome de domínio. Claro que no final, de acordo com as regras, a questão pode ser levada para decisão do judiciário, mas não é um impeditivo o fato de já haver uma disputa judicial em andamento. O especialista pode até achar que não é apropriado que ele decida, ele tem essa prerrogativa, mas não é um impedimento. Finalizando, então, com algumas observações. A questão, selecionando aqui também por conta do tempo, a questão dos acordos que a Fernanda comentou é super interessante, e ela falou da questão da devolução de honorários. Tem uma questão também, estrategicamente, que me parece bem relevante da perspectiva dos advogados envolvidos, é que o acordo é uma oportunidade de evitar a publicação de uma decisão de mérito nesses casos. Então, às vezes, né, seja do lado do reclamante ou do reclamado, pode ser conveniente ou pode ser bastante inconveniente ter uma publicação que ressalta, né, a partir de uma decisão de um especialista técnico, né, naquela área, que houve má fé, né, daquela parte. Então, às vezes, o acordo é muito interessante para evitar que ocorra essa publicação, né? Além de ser para o reclamante, normalmente, uma transferência mais rápida do domínio, para o reclamado pode ser uma oportunidade de evitar que ele tenha uma espécie de um atestado de que agiu de má fé. Claro que o caso pode ser revisto pelo judiciário, essas coisas não são necessariamente determinantes, né, de um futuro da disputa, mas normalmente não é uma coisa que agradaria. Assim, se a gente estiver falando de uma disputa mais abrangente do que o nome de domínio, você ter um resultado que confirma a má-fé de uma das partes. E aí é bom, inclusive, pensar, no caso das disputas lá sujeitas ao DRT, aquela questão do abuso de direitos. E aí, só comentar também sobre a questão da necessidade também da diligência para análise desses requisitos, justamente para usar de maneira apropriada o sistema, mas sabendo que, quando estão presentes os requisitos, ele é extremamente eficaz. Então, no mínimo, a recomendação é de que os titulares de marcas que enfrentam essas situações de uso indevido do nome de domínio que cause confusão com a sua marca, eles precisam, pelo menos, considerar isso como uma forma muito eficiente, muito eficaz de resolver a questão. Vou parar por aqui por conta do tempo. Obrigado, gente. Muito obrigada, Lucas. Eu acho que a gente consegue perceber que é um tema que dá para a gente ficar horas, como a Fernanda adiantou, conversando aqui e falando sobre ele. Mas acho que foi uma oportunidade muito legal para a gente dar uma pincelada sobre o do ponto de vista prático, né? O quão eficaz, quão eficiente é esse procedimento. A gente tem aí opções super interessantes, tanto na BPI quanto na OMP. A gente tem que levar em consideração os regulamentos e perceber que, sob a perspectiva prática, isso pode ser muito vantajoso também para os clientes, né? Como advogado e como estratégia de defesa. Então, infelizmente, a gente não vai ter tempo para perguntas, mas os contatos de todos estão disponíveis na lista de networking do Congresso. Também a gente tem aqui por meio dos PowerPoints que vão ser compartilhados. Queria agradecer novamente, já convidar a todos, Fernanda, Rosana, Lucas, para a gente fazer outros eventos assim, porque eu acho que a gente tem muito tema para discutir, e agradecer a todo mundo que está assistindo agora ou que vai assistir mais para frente. Muito obrigado, e agora é aproveitar o restinho do Congresso. Um abraço a todos.